Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É uma alegria cumprimentá-los, desejando que esse final de semana seja de grande iluminação para todos, na participação da Eucaristia, nas suas comunidades, paróquias, escutando a palavra de Deus e caminhando na fé. Nós estamos na véspera de Santo Antônio, de Pádua ou de Lisboa. Sabemos que foi um grande evangelizador, um grande pregador do Evangelho, belos sinais na sua vida, um homem apostólico que marcou a história da Igreja. Porém, no Brasil, ele é também ligado à questão matrimonial, de uma certa forma, intercede pelos casamentos. E na véspera de Santo Antônio se costuma comemorar o Dia dos Namorados. Creio que é interessante, é importante que nós, nesses dias de Santo Antônio, o Dia dos Namorados, que nós reflitamos sobre a importância de uma boa preparação para o casamento, para o matrimônio. O Papa Francisco, na exortação apostólica pós-sinodal sobre o Amoris Laetitia, a alegria do amor, onde ele fala da alegria no matrimônio, no casamento, toda a sua exortação pós-sinodal, exortação apostólica, quer mostrar a importância do amor na família, do amor que vem de Deus, do relacionamento cada vez mais que leve a família a ver a alegria de ser família cristã, que contagia os outros. Ele vai falar também das situações difíceis, complexas, que nós sabemos. É um documento que fala um pouco de tudo, evidentemente, mas a tônica é a alegria e o amor. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que vivemos atualmente uma sociedade doentia. E grande parte da doença da sociedade está na família, que não se prepara bem para a vida em família, para a vida a dois, para abrir-se aos filhos. E acaba-se muitas vezes levando a tantas situações doentias, tanto dentro da família como na sociedade. Acho que nessa véspera de Santo Antônio, de Lisboa ou de Pádua que vivemos, e nesse clima de tanta propaganda que se faz pelos meios de comunicação para comprar isso, comprar aquilo para o Dia dos Namorados, que a gente possa pedir mesmo ao Senhor que seja um tempo em que aqueles que se preparam para o matrimônio vivam intensamente essa preparação cristã, porque são tantas situações efêmeras que levam depois a separações, a grandes divisões, grandes dores, que se poderia muito bem evitar se tivesse uma boa preparação, começando pelo namoro. Portanto, nesses dias agora, ler novamente o documento do Papa, a exortação apostólica pós-sinodal, que foi depois dos dois sínodos, a Assembleia Extraordinária e o Sínodo Ordinário, sobre a família, de poder ver como é que nós podemos, no mundo que vai por outros caminhos, caminho da não valorização da vida, de muitas vezes eliminar a vida já no seu início ou então no seu final, em que a vida humana parece que não vale muita coisa, se mata com facilidade de quanto é lado, nas guerras, etc. Numa sociedade doentia como a nossa, como recomeçar e nesse tecido social valorizar essa preparação para serem famílias cristãs animadas pelo Evangelho. Pensemos bem nisso nesses dias e assim trabalhemos para propor ou repropor à juventude o desafio de formar bem uma família com valores, uma importância, que na verdade vai libertá-los ainda mais e fazê-los realmente felizes, vendo o amor justamente na família, vendo a alegria desse amor. Mas, meus irmãos e irmãs, nesse 11º domingo do tempo comum, nós continuamos também a vivenciar na igreja um pouco a experiência da misericórdia. Estamos vendo um pouco a liturgia dominical sob o ângulo da misericórdia, já que vivemos o ano do jubileu extraordinário da misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco. E é muito importante que, juntamente com as peregrinações, com as reflexões, com gestos concretos,
que nós possamos também olhar a liturgia dominical, ou a liturgia diária também, sob esse olhar da misericórdia. E a leitura primeira e o evangelho desse domingo, 11º domingo do tempo comum, fala do perdão, da misericórdia do Senhor para conosco, para com a nossa vida. O evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 e seguintes, fala que Jesus foi tomar uma refeição na casa de um fariseu. E diz aqui que uma mulher conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus, com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos e cobria-os de beijos. E aí o fariseu julgou a Jesus: se esse homem fosse mesmo alguém, fosse um profeta, saberia que essa mulher era uma pecadora. Então Jesus, sabendo do coração do fariseu, disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele a quem perdoou mais. E Jesus então fala: julgaste bem. Está vendo essa mulher? Quando entrei na tua casa, você nem sequer deu água para lavar meus pés. Ela, porém, banhou com as lágrimas, enxugou com os cabelos. Você não me deu o beijo da saudação, costume entre judeus. Ela, porém, não parou de beijar os meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça, é costume, né, quem chega da rua, com o rosto ressecado pelo sol e pela areia. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E disse a mulher: teus pecados estão perdoados. E disse a mulher: tua fé te salvou, vá em paz. O modo como a mulher reconheceu o seu pecado, já que era tida como pecadora na cidade, foi chorar aos pés de Jesus. E Jesus, a gente vê nesse gesto alguém arrependido dos seus pecados. E diz: teus pecados são perdoados, o que escandalizou também os judeus dali, quem é esse que perdoa os pecados? E recomendou: daqui para frente, vai e não peques mais. A experiência da misericórdia de quem chora os seus pecados, se arrepende e experimenta esse amor de Deus. A mesma coisa, meus irmãos e irmãs, nós já encontramos na leitura primeira desse domingo, no livro de Samuel. Sabemos do pecado de Davi e justamente Natã que vai falar para Davi que justamente, né, conta uma história que Davi logo condena aquele que cometeu tal delito. E Natã vai dizer: esse homem és tu, você é o pecador, você é quem fez o mal, você é quem errou. E aí conta toda a história: eu te ungi rei de Israel, dei-te a casa do teu Senhor, e assim vai. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada. Você matou o hitita Urias para fazer da mulher dele a tua esposa, e fez que ele morresse na mão dos amonitas, né? Então, justamente, Davi entra em si mesmo e reconhece seu pecado. Pequei contra o Senhor. E justamente, vai depois rezar o Salmo 50, né? Tem misericórdia de mim porque eu pequei, né? E essa experiência de Davi, da misericórdia, não é? Vai depois ser uma resposta no Salmo desse domingo. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta.
Feliz o homem a quem o Senhor não considera, não olha mais como sendo culpado, em cuja alma não há falsidade. E eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado e perdoar, Senhor, a minha falta. E continua o salmo de resposta. Meus irmãos e irmãs, tanto a leitura do livro de Samuel, leitura primeira desse domingo, como também o Evangelho de Lucas, capítulo 7, fala dessa experiência de quem é pecador, que realmente errou. A mulher era pecadora, Davi tinha errado, errou muito. E, ao mesmo tempo, ao reconhecer o seu pecado, Davi reconhece o pecado diante do profeta. E a mulher reconhece seu pecado diante de Jesus, a quem chora, a quem lava os pés com as lágrimas, a quem beija e perfuma com nardo puríssimo. E, realmente, Jesus vai dizer, teus pecados são perdoados. Ou seja, vai e não peques mais. A experiência do ano da misericórdia, meus irmãos e irmãs, é para que nós, ao anunciarmos esse amor de Deus, possamos dizer, não tenham medo de chegar perto de Jesus. Não tenham medo de chegar no sacramento da reconciliação, da confissão. O Papa Francisco tem dado testemunho disso, né, nas celebrações penitenciais que ele tem participado. E 2 meses atrás ele lembrava um pouco isso também, no Jubileu dos Adolescentes, na própria Praça de São Pedro, onde ele atendeu as confissões, como ele também fez em outros momentos também, e se confessou a si mesmo também. Então nós vemos, meus irmãos e irmãs, a experiência da misericórdia é também você saber reconhecer o seu pecado, reconhecer os seus erros e fazer a experiência desse amor misericordioso do Senhor que perdoa os nossos pecados. Por isso, no ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, a experiência desse amor misericordioso, que, como lembra muito bem o Papa Francisco, Deus não se cansa de perdoar. Muitas vezes somos nós que nos cansamos de pedir perdão. A palavra de Deus, olhada sob a ótica do ano da misericórdia, nos faz aproximarmos também da misericórdia de Deus pelo sacramento da penitência, renovando a nossa vida e não pecando mais, mudando de vida. E, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura desse domingo, né, fala que nós somos justificados por crer em Jesus Cristo. Nós que abraçamos a fé em Jesus Cristo, pregado na cruz, de tal maneira que justificados, salvos, perdoados, libertos em Cristo, não vivemos mais nós, mas Cristo que vive em mim. Lembra aqui a carta de São Paulo aos Gálatas. E esta minha vida presente, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Ou seja, entregou para dar a vida, perdoando nossos pecados. Essa experiência, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados nesse ano, no Jubileu da Misericórdia, a fazer. A não termos medo de nos aproximar do sacramento da penitência, de pedir perdão de nossos pecados, de reconhecer que nós somos pecadores e necessitados da misericórdia e experimentarmos. Teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Se no Antigo Testamento Davi sofreu ainda as consequências do seu pecado, nós vemos que no Novo Testamento Jesus nos fala dessa gratuidade e da misericórdia de Deus para conosco. Vivamos intensamente esse ano da misericórdia e lembrando nossa primeira reflexão nesse momento de hoje, vivamos também em família e preparemos também no namoro, no noivado, para sermos famílias cristãs, reconciliadas, que vivem o amor de Deus e a experiência da misericórdia de Deus marque sempre as nossas vidas para que vamos em famílias cristãs e comunidades cristãs reconciliadas, amadas e perdoadas pelo Senhor. Que a palavra de Deus desse domingo ilumine a vida de cada um de nós. Ao participarmos da missa em nossa paróquia, em nossa comunidade, seremos de coração aberto para acolher esse grande anúncio misericordioso, o Senhor que nos perdoa e que nos conduz para uma vida nova.
Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.